Mateus 8, 23, você abriu? Diz assim na minha versão: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, socorre-nos, pois estamos perecendo. Perguntou-lhe Jesus então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o mar, e fez aquela grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Verso 28. E tendo chegado a outra margem. Palavra do Senhor. Deixa a tua Bíblia aberta, curve a tua fronte. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor revele para nós nessa noite aquilo que Ele reservou para ser ministrado nessa noite. Feche os seus olhos, ore a Ele, comece a pedir: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir o Senhor. Comece a ministrar ao coração de Deus, comece a fazer como esses homens, a clamar por Ele. Comece a pedir que Ele entre com provisão na tua vida. Comece a pedir graça, misericórdia. Comece a pedir que a presença dEle na sua vida seja tangível, que você possa tocá-lo nesta noite, através da sua fé. Pai, muito obrigado pela tua proteção, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pela tua graça e pela tua misericórdia derramada sobre nós. Nós reconhecemos, Deus, que não há outro nome que se nomine nesta terra pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. E é este nome, Pai, que nós estamos usando nesta noite para afugentar todo espírito maligno deste lugar, para trazer cura, restauração, exortação, crescimento espiritual, físico, mental, emocional. É este nome que nós usamos como remédio, como bálsamo nesta noite, para sarar todas as nossas mazelas e enfermidades. É sobre este nome que nós depositamos toda a nossa confiança. E é através deste nome que nós cremos que esta palavra, que estas letras, que este texto vai se transformar num grande medicamento santo para trazer cura às nossas almas. Pai, usa do teu poder e da tua misericórdia e fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Saímos da nossa casa para termos um encontro contigo, para ouvirmos o Senhor falar conosco. E não há nada e nem ninguém que vai impedir o seu povo de ouvir a voz do Senhor. Fala, Pai. Fala que o teu povo quer te ouvir. Eu me coloco na tua presença, Pai, reconhecendo as minhas limitações, mas crendo no poder do nome de Jesus. Amém? 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 Quantos já conhecem esse texto? Levante sua mão. Quando a gente encontra um texto muito conhecido e a gente lê esse texto, muitas vezes nós lemos sem a devida atenção. E muitas vezes há uma mensagem subliminar, há uma mensagem escondida a ser garimpada, mas nós não temos atenção devida e lemos o texto. Esse aqui eu já li, esse aqui eu já conheço, e aí você lê de qualquer maneira. Mas meditando nesta manhã sobre esse texto, muitas coisas saltaram aos meus olhos. Por diversas vezes preguei mensagens em cima deste texto, mas hoje o que Deus me chamou a atenção
É exatamente o último pedacinho que lemos. Um estrofe, uma pequena parte do último verso, do verso 28, que diz que ele chegou à margem. Quando Jesus sobe no barco, qual era o alvo dele? Quando Jesus entra naquele barco com seus discípulos, qual era o foco? O que Jesus queria fazer? E quando você analisa superficialmente esse texto, você vai perceber que quando Jesus entra no barco, o que ele quer é chegar a outra margem. Jesus entrou no barco para dormir, sim ou não? Não! Jesus entrou no barco para poder enfrentar o tornado, a tormenta, sim ou não? Não! Jesus entrou no barco para chegar do outro lado. O barco servia apenas como meio de transporte. E diz o verso 28 que ele chegou lá. Meu amado, a Bíblia diz que nós podemos fazer planos, que nós podemos projetar, que nós podemos expectar, desejar coisas que ainda vão acontecer. E muitas vezes nós fazemos projetos, sonhamos com realizações, buscamos alcançar metas, degraus mais altos na nossa escala profissional, espiritual, emocional. E a gente entra num barco, a gente usa um mecanismo qualquer, um meio de transporte qualquer para chegarmos neste lugar. Por exemplo, se eu quero um diploma de engenheiro, só tem um barco que eu posso entrar. O barco de uma faculdade. Se eu quero me casar, só tem um barco que eu posso entrar. É o barco de encontrar a minha parceira, aquela que o Senhor separou para mim. Isso no que diz respeito aos solteiros. Se eu quero entrar na presença de Deus, só tem um barco que eu posso tomar, é o barco da santidade, porque sem santidade nós não vemos a glória de Deus. Se eu quero entrar, se eu quero atingir um objetivo profissional, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero ter sucesso profissional, só há um barco que eu posso entrar, é o barco da perseverança, do trabalho e da honestidade. E nesse momento eu vejo Jesus tomando uma decisão, eu quero chegar do outro lado da margem. Poderia ter dado a volta por Tiberíades, mas ele entra num barco. Então qual era a meta de Jesus? Chegar do outro lado. E o verso 28 diz que ele chegou. Meu amado, a mensagem que Deus tem para você nesta noite é que você fez alguns projetos na sua vida. Você sonhou com algumas coisas. Sonhou com um negócio próspero, sonhou com uma família abençoada, sonhou com filhos abençoados, sonhou com um ministério, sonhou com uma carreira de sucesso, e você entrou num barco que o levaria a outra margem, mas você encontrou no seu caminho uma tempestade. E a tempestade é algo que nos acomete sem que nós percebamos. A tempestade chega quando menos se espera. Ninguém está livre da tempestade, nem Jesus. Diga, ninguém está livre de tempestades, nem Jesus. Agora, você controla a tempestade, sim ou não? Você não controla. E o problema maior é que quando ela vem, ela pode representar o impedimento para que aquele plano se concretize. Quando a tempestade chega no barco em que Jesus e os discípulos estão, ela representa um obstáculo para que eles cheguem à outra margem. Mas eu quero te dizer que se Jesus chegou com os discípulos enfrentando a tempestade, se você está enfrentando uma tempestade, creia, você vai chegar lá. Não importa o tamanho dessa tempestade, o tempo que ela dure, se você está com Cristo, você vai chegar lá.
Eu não sei qual é a margem que você quer chegar. Seja uma margem profissional, uma margem espiritual. O outro lado do rio para você pode ser o resgate da sua família. O outro lado do rio pode ser para você o resgate da sua vida profissional. O outro lado do rio pode ser para você o resgate da tua vida espiritual, o teu ministério. Mas eu quero te dizer que pode vir tempestade do jeito que vier, você vai chegar lá. Então diga para quem está do teu lado aí: você vai chegar lá. Diga com autoridade: você vai chegar lá. Aleluia. Aleluia. Imagine o Jesus 100% homem também. A multidão comprimia. Ele havia feito alguns milagres. E talvez Deus, através do Espírito Santo, tivesse soprado nos ouvidos santos de Jesus assim: Jesus, vai para Decápolis, vai para a terra dos Gesarenos ou dos Gadarenos. Eu tenho um rapaz lá que precisa da tua intervenção. E aí Jesus ouve aquele cício tranquilo do Espírito e ele fala: opa, tem trabalho para mim do outro lado da margem. Então ele olha o barco. Jesus está pensando como nós. Jesus está agindo como nós. Nós também, quando recebemos uma direção de Deus, nós avaliamos a situação e escolhemos o melhor caminho. Isso é o natural, isso é o racional, isso é o normal. Mas havia no caminho de Jesus uma tempestade. Assim como muitas vezes há no nosso caminho uma tempestade. Quantas vezes essa tempestade chega num dia de alegria? Quantos aqui não viveram ou foram arrebatados por uma tempestade num dia de felicidade? No dia de casamento, no dia do nascimento de um filho, no dia de uma formatura, no dia em que você foi receber uma promoção, e você chegou em casa, e você chegou no trabalho, você chegou diante da sua família, e tudo parecia muito alegre, tudo parecia dar certo, e de repente o céu se enebreceu, os raios, os relâmpagos, e aí começou aquele maremoto. E talvez você esteja preso nessa tormenta até hoje. Então o problema não é a tormenta, o problema não é a tempestade, porque a tempestade não é fruto do homem, do desejo do homem. Quem controla a tempestade é Deus. E se Deus permitiu que você entrasse nesta tempestade, meu amado, é porque Ele tem a garantia, a convicção de que você vai passar por essa tormenta e vai chegar lá. A tempestade então não é o problema, mas ela pode representar o impedimento. A tempestade não é em si o problema, mas ela pode representar um obstáculo intransponível. E aqueles que enfrentam a tempestade, as tempestades podem parar em 3 lugares. Imagina um barco que está enfrentando uma tempestade. Alguns barcos, ao enfrentarem tormentas, passam por ela. Glória a Deus, pastor, eu passei, mas fiquei à deriva. Eu passei, eu sobrevivi, mas eu perdi a minha bússola, perdi a minha direção, perdi a minha orientação. Pastor, eu sobrevivi à maior tempestade da minha vida, mas eu te pergunto, onde você está hoje? Você foi capaz de enfrentar esse grande impedimento e você venceu, mas venceu e ficou perdido no mar. Muitas pessoas são capazes de enfrentar tormentas, mas sempre depois delas não sabem onde estão. Perdem o rumo, perdem o alvo. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que enfrentaram coisas terríveis, acidentes, incidentes, enfermidades, chagas, conspiração,
calúnias, difamações, infidelidade, enfrentaram firmemente. Aí a tormenta passou e veio a bonança, e essa pessoa perdeu o destino. Porque quando você entra num barco, você sabe para onde vai. Mas aquele que passa pela tormenta, muitas vezes passando por ela, não sabe mais para onde vai e se perde na sua vida. Continua navegando, continua velejando, mas eu te pergunto, para onde você vai? Quando você se casou, você queria estar no lugar onde você está hoje? Não, pastor, eu não me casei para estar no lugar que estou. Então eu quero te dizer que de alguma forma a tormenta tirou o seu destino. Se você abrir um negócio e o negócio hoje não é do jeito que você imaginou, é porque de alguma forma esta tempestade tirou você da rota. Então não adianta passar pela tempestade, não adianta enfrentar a tempestade apenas. Você precisa sair dela e continuar em direção a outra margem. Se o seu destino é a outra margem, você vai enfrentar a tempestade hoje e vai chegar lá. Diga para quem está do teu lado, você vai chegar lá. O segundo destino mais trágico que você pode ir parar depois de uma tempestade é no fundo do mar. Um naufrágio. O navio foi a pique, você afundou. Você imergiu. Você submergiu. Afundou. Pastor, eu enfrentei a tempestade, mas ela foi mais forte. Ela derrubou o meu barco. Ela derrubou o meu casamento. Ela derrubou minha vida profissional. E eu afundei nesta área da minha vida. E eu não quero mais enfrentar esse mar. Eu não quero mais enfrentar esse desafio. Eu não quero mais subir em outro barco. Eu não quero mais velejar nestas águas. Porque eu afundei. Eu me enfraqueci, eu me entristeci, isso feriu a minha alma, isso feriu a minha mente, isso feriu a minha honra, pastor. Eu afundei, eu não consegui suportar. Pastor, você não sabe o que eu passei. Era gente para tudo quanto era lado, era calúnia de todos os lados, como os ventos impetuosos, como ondas fizeram a minha história submergir. Fizeram com que eu afundasse. E hoje eu estou no fundo do mar, nesta área da minha vida. Por isso não me fale mais nesta margem, porque esta margem eu não quero mais chegar. Mas se um dia, meu amado Deus, assentou no teu coração de que havia uma margem abençoada para você chegar, e a tormenta fez você afundar, eu quero te dizer que hoje, na presença de Deus e através do Espírito Santo, você vai levantar, você vai subir e vai chegar lá. Não tenha medo de recomeçar a tua história. Não tenha medo de voltar para o barco. Não tenha medo de velejar nas águas do Espírito. Não tenha medo de dar oportunidade. Não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de dar uma outra chance. Porque se o teu barco está no fundo, hoje ele vai subir. Ele vai subir, já está subindo, porque Deus começa a ministrar ao teu coração, e você começa a resgatar aquela história, e você começa a resgatar aquela dor. Esta ferida que está encoberta vai ser descoberta, e o bálsamo de Gileade vai trazer a cura completa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esta chaga não é para a morte. Esse tempo de submersão não é para a morte. Esse tempo de calado baixo não é para a morte. Esse tempo afundado não é para a morte. É para que a glória de Deus seja ainda maior, manifesta na sua vida, porque você vai chegar lá. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, você vai chegar lá. Oh glória!
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Eu posso ver pela fé, barcos estão subindo. E aqueles que estavam sem norte, aqueles que estavam à deriva, já estão conseguindo enxergar um ponto. E este ponto é a estrela resplandecente da manhã. É o que vai te guiar, meu amado. Aleluia. E o terceiro lugar que você pode estar quando enfrentar a tormenta é do outro lado da margem. Então diga, eu não vou me perder. Diga, eu não vou ficar à deriva. E diga, eu não vou afundar. Eu não vou ficar no fundo. Diga, eu vou chegar lá. Aleluia. Aleluia. Se você me entende até aqui, diga amém. Quando vem a tempestade, o que eu não devo fazer? Se você está enfrentando a tempestade, o que você não deve fazer? 4 coisas. Não faça isso. Primeiro, não fique olhando para a tempestade, porque os seus olhos não vão fazê-la parar e cessar. Os teus olhos vão enviar sinais de medo para o teu coração. Não olhe para a tempestade. Não olhe para o problema mais do que buscar a solução do problema ou olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se o problema tem ocupado a tua mente, meu amado, escute isso. Tira ele hoje do teu alvo e coloca à margem o alvo, porque você vai chegar lá. Quem fica olhando para a tormenta, afunda. Quem fica olhando para a tormenta, perde a direção. Quem fica olhando para a tormenta, fica amedrontado. Quem fica olhando para a tormenta, não olha para o alvo. Diga para quem está do teu lado aí, não olhe para a tempestade. A segunda coisa que você não deve fazer no meio da tempestade: não reclame da tempestade. Você pode murmurar 21 dias seguidos, a tempestade não vai mudar. Não fale mal da tempestade. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. Não fale, não murmure da tempestade, porque é na tempestade que o milagre vai acontecer. Não reclame dela. Foi Deus que enviou essa tempestade para você. Foi Deus que permitiu essa tempestade na sua vida, para que Ele possa te resgatar do fundo, para te levar a outra margem. Você já imaginou quanta gente perde tempo reclamando da chuva, reclamando do vento? Do que adianta, irmão? A Bíblia diz que a natureza proclama a glória. A tempestade faz parte da natureza, sim ou não? Ela proclama a glória de Deus. A Bíblia diz que os homens, as mulheres, são a coroa da criação de Deus. São a menina dos olhos de Deus. A criação glorifica a Deus, sim ou não? Não murmure da criação de Deus. Não reclame dos filhos de Deus. Ele é o Pai e não você. Não queira corrigir o filho do outro. E o outro nesse caso é o Senhor dos Senhores. Se o filho de outrem está fazendo algo que você não se agrada,
Se isso é a tempestade na sua vida, meu amado, pare de reclamar. Pare de murmurar. A murmuração atrai a ira de Deus. A murmuração atrai a fúria de Deus e a justiça de Deus. Então não murmure das coisas de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que está acontecendo com você hoje, no mínimo Deus permitiu, então não murmure. Glorifique a Deus. Porque Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz a ferida e Deus cura. Deus faz tudo como lhe apraz. Se chegou tormento e tempestade na tua casa, meu amado, comece a glorificar, porque é nessa tempestade que você vai ver Deus face a face. É no meio da tormenta que nós nos aproximamos mais de Deus. É no meio da tormenta que nós dependemos de Deus. É no meio da tormenta que nós necessitamos de Deus. Então pare de murmurar. Terceira coisa que você não deve fazer durante a tempestade. Não tente usar os remos. Eles são inúteis. Tem gente querendo sair da tempestade usando remo. Tentando usar aquilo que ele tem. Tentando usar aquilo que ele guardou. Tentando usar aquilo que ele possui. Mas a tua salvação vem do alto, meu amado. Não fique se esforçando para usar um remo, porque um remo é inútil diante de uma tempestade. Você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai se frustrar e não vai se mover, vai continuar no epicentro da tempestade. Enquanto você tenta usar o remo, Deus espera você desistir. Enquanto você tenta ir pela força do teu braço, Deus não se move. Enquanto você usa o seu intelecto e a sua cultura, a sua força para sair de algo que é impossível, porque é Deus que comanda a tempestade, Deus dorme no barco. Enquanto você tenta se mover no meio da tempestade, usando a sua capacidade, Deus dorme. No sentido figurado, Deus espera que você desista. Desista de ser quem você não consegue ser. Desista de lutar com a sua própria capacidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, entrega, deixa com Ele. Porque o que você precisa, Ele vai fazer. Está esperneando. Pastor, eu vou usar todos os meus artifícios. Filho, isso é impossível. Mas eu vou tentar. Era como se você dissesse para Deus: espere um pouco. Primeiro eu, depois o Senhor. Eu vou tentar ser bonzinho com os meus filhos. Eu vou tentar ser mais caridoso. Eu vou tentar parar de usar esse anabolizante. Eu vou tentar parar de usar esse psicotrópico. Eu vou parar de beber. Eu sou capaz de parar de beber. Eu vou parar de fumar. Vou usar etiquetinhas na pele. Vou fumar aquela piteira fedida. Vou tomar nicotina em forma de drágeas. Vou ficar vendo Walter Mercado na televisão. Eu vou fazer um mantra, vou fazer um
despacho, descarrego, um encarrego. Deus está lá esperando. Você vai se frustrar, meu amado. Tem coisas que só Deus pode fazer. Escuta, tem coisas que só Deus pode fazer. Curar uma alma ferida é obra de Deus. Curar um relacionamento arrebentado é obra de Deus. Curar uma doença maligna, mortal, é obra de Deus. Ei, tirar uma empresa do fundo do poço, cheia de dívidas, é obra de Deus. Tirar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito, do poço de Jeremias, é obra de Deus. Pegar o vaso, quebrar e fazê-lo de novo, do jeito que Ele quer, e não do jeito que o homem quer, é obra de Deus. Escute, meu amado, pare de usar os seus remos. Diga para quem está do teu lado aí, pare de usar o remo. E a quarta coisa que você não deve fazer no meio da tempestade: não espere a ajuda de quem está no barco com você e nem de quem está na praia te olhando. Adianta. Pedro, fala Natanael, entrando água aqui, chama Marcos ali, joga um pouco de água para fora. Adianta. Areia, pessoal da areia, afundando, gente. Pessoal lá na areia, ó. Vamos nadando até lá? Não dá. Ih, meu Deus, e agora? Estou morrendo, eu estou vendo, o barquinho vai afundar. Ó, sumiu, apareceu. Sumiu, apareceu. E o pessoal na areia, tudo. Ui. Joga a cordinha, não vai até lá. Eles estão gritando, gente, meu Deus, eles estão pedindo ajuda. Ei, meu amado, para sair da tormenta não é homem que tira você, não, é Jeová. Para tirar você da tempestade não é pão de homem, não, é mão, é braço forte de Jeová. Então não espere ajuda de homens, porque eles vão te decepcionar. Não espere ajuda de quem está olhando de longe, porque eles vão te decepcionar. Espere a ajuda que vem do alto, porque essa nunca vai te decepcionar. Diga para quem está do teu lado aí, não espere ajuda de terceiros. Fala para ele assim, espere a ajuda do primeiro. Porque o primeiro é Jesus. É o único, o alfa e o ômega. Amém? Quantos vão chegar lá? Levante a sua mão. Diga, eu vou chegar lá. Mas você tem que dizer com fé, meu amado. Se você já baixou a mão é porque não vai. Não vai, não quer, eu vou chegar lá. Aí você vai chegar em outro lugar. E eu vou até ajudar. Diga, eu vou chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Se você quer, aplauda ao Senhor por isso, meu amado. Oh, glória! Aleluia, eu também vou chegar lá. Sim, pastor, o senhor já falou o que eu não devo fazer. E o que eu devo? O que eu devo fazer para chegar lá? Verso 24. Acompanha comigo. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia no barco. Para você chegar lá, meu irmão,
Você tem que ter a convicção de que mesmo no silêncio, mesmo na ausência da voz de Jesus, mesmo quando não se ouve nada do alto, quando você está no meio de uma tempestade, tenha a convicção, ainda que haja um silêncio santo, Jesus está no barco. Ele está no seu barco. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, porque aonde estiver um dos meus, ali eu estarei também. Você pode estar enfrentando a maior tempestade da sua vida. Você pode estar orando, jejuando, buscando a Deus e não ouve Deus falar. Mas tenha convicção, Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. E quando você tem essa convicção, meu amado, a tua fé se fortalece de tal forma que você confia. Pastor, está tudo o contrário. Na gíria, o bicho está pegando. O couro está comendo, a chapa está quente, pastor. Nada está dando certo. Eu estou fazendo vigília. Eu estou fazendo campanha. Eu estou orando. Estou ofertando. Eu estou me santificando. Mas eu não vejo nada, pastor. Eu não ouço Deus. Mas eu sei que Ele está lá no barco, no porão do barco, está dormindo. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência de Deus. O silêncio de Deus significa que é hora de você buscá-lo. Diga para quem está do teu lado aí, ó, você vai chegar lá. Diga assim: Jesus está contigo. Amém? A segunda coisa que você precisa fazer, você precisa ir de encontro a Jesus. Pastor, Deus está comigo? Amém. Conheci Deus ainda muito jovem, fui batizado com 6 meses. Quando a água caiu na minha cabeça, eu falei glória a Deus, aleluia. Ou traduzindo, é Deus, eu tenho Deus, Deus está comigo. Deus é Pai de todo mundo, eu carrego Deus até em alguns amuletos, eu acho isso muito legal. E na hora da tormenta eu não estou ouvindo Deus, mas Ele está comigo, tá, eu sei que está. Porque a Bíblia diz que o Senhor acampa anjo ao redor daqueles que temem a Deus. Porém, se você não descer lá, como é que chama aquela área do barco embaixo? Convés? Pode ser convés então? Não é convés não, é o que é? Porão é coisa de casa. Mas tudo bem. Se você está enfrentando a tormenta, meu amado, e você não descer os degraus do porão, e lá dar uma cutucada santa no mestre e dizer assim: mestre, acorde, eu estou aqui, você vai naufragar. Buscar-me-eis e me achareis. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros, meu amado. Você precisa buscar a face de Deus. Você precisa tocar no Deus do sobrenatural. Você precisa sair do comodismo do racional, romper os limites do metafísico e encontrar o Senhor que está esperando por você. É necessário uma movimentação dos filhos de Deus. É necessário um movimento em direção a Deus. Por que Deus não chegou logo em cima, se o barco estava quase a pique? Imagina, irmão, um barco pequeno, vagabundo. Sabe, um barquinho fedido de peixe, de madeira, não tinha nem almofadinha, irmão. Não tinha GPS, não tinha nada. Era um barco fedido mesmo, sem motor.
Talvez estava até jogando água em Jesus ali. Mas a Bíblia diz que ele estava? Ele estava dormindo. Estava cansado de aguentar aquele povo. Tem muito marido dormindo de cansado, porque não aguenta a mulher. E tem muita mulher também com sono, porque não aguenta mais o marido. Estava dormindo. Quando você olha a situação, parece que Jesus estava com algum... Será que ele tinha tomado um Rivotril? Acredito que não. Será que ele tomou assim um Neuleptil, um diazepam, alguma coisa assim? Não tomou não, né? Ele ficou 40 dias no deserto sem comer, sem beber. Não se cansou, ainda enfrentou o diabo? Por que a Bíblia narra que Jesus estava dormindo, irmãos? Porque se não houver uma contrapartida dos filhos de Deus, o milagre não acontece. É necessário que você participe do milagre. E o participar do milagre significa você aproximar-se de Jesus. Quantas vezes você pega o ônibus e senta do lado de uma pessoa e você faz um percurso de 40 minutos ao lado desta pessoa? 40 minutos. Você não sabe o nome dessa pessoa, o time que ela torce, onde ela mora, o que ela gosta, se ela é casada, se ela não é, se ela tem filhos, se ela não tem. Mas ela está do lado, sim ou não? Quando Jesus está do lado, meu irmão, muitas vezes tem gente agindo assim. Ele está do lado, tá. Mas a pessoa não se comunica com Ele, não interage, não tem uma vida de intimidade com Jesus. É o mesmo que ter um Deus que está dormindo. Mas hoje você está caminhando em direção a Ele. Quando você saiu de casa para vir a este culto, deixou de ver um monte de patifaria na televisão, deixou de fazer alguns programas com amigos, deixou de descansar, e você desceu ao porão do barco e veio aqui para acordar o mestre, porque você vai chegar lá. Tentaram te impedir, tentaram te parar, você desanimou, você se angustiou, o carro deu problema, não importa, você desceu o porão do barco e está acordando o mestre. Eis que o leão da tribo de Judá já está rugindo para parar essa tempestade. Você pode glorificar. Você pode glorificar. Você pode glorificar. Você pode até glorificar de pé, se você quiser. Você pode glorificar de pé. Fica de pé e glorifica, vai. Fica de pé e glorifica. Fica de pé e glorifica. Fica de pé e glorifica. Aleluia! Aleluia! Isso. Aleluia! Toca na pessoa que está do teu lado e fala assim: Jesus já acordou. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É claro que nós estamos usando o sentido figurado. Amém, irmãos? Não tem ninguém que vai falar aí que o pastor Pedro Noia disse que Jesus dorme. Ele dormiu. Mas nós estamos usando essa metáfora, amém? Se você está me entendendo, diga amém. A terceira coisa que eu preciso fazer para enfrentar a tempestade: preciso lembrar que Jesus está no barco, preciso ir ao encontro de Jesus, acordar Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus, mas eu preciso fazer aquilo para o qual me levou perto dele. Tem gente que vai lá, lembra, aí vai lá: oh Jesus, tudo bem Jesus? Que bom que você está aqui, louvado seja o teu nome. Que bênção, né? Glória a Deus. Até amanhã. Você foi procurar Jesus para quê, meu amado? A Bíblia diz que eles foram procurar Jesus para pedir socorro. Sabe o que é pedir socorro, irmão? É você aceitar o seu estado.
Tem gente que é tão vaidoso, tão orgulhoso, que está arrebentado, está falido, está destruído, mas a oração dele continua aquela oração do fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho, o Senhor é meu pai, que bom, somos uma família, amém. Durante muitos anos, uma mulher chamada Ana, esposa de um homem chamado Elcana, de Ramataí Zofim, ou cidadezinha. Durante muitos anos essa mulher, ela descia a proa do barco e acordava Jesus. Oferecia sacrifícios para Jesus. Ela ia ao templo uma vez por ano, nas festas, e ali ela rezava, ali ela orava, ali ela tinha comunhão com Jesus. Mas durante muitos anos, essa mulher continuou com seu útero seco. Ela não tinha filhos. Até que um dia, essa mulher também se lembrou de Deus. Desceu à casa de máquinas. E ela foi lá, acordou o mestre. Só que ela gritou, ela gemeu, ela pediu socorro. Ela disse: Deus, eu não aguento mais. E essa mulher clamou tanto, ela chorou tanto, que a sua voz ficou embolada. E quando o padre, quando o sacerdote, o pastor chegou naquele templo, olhou para ela e falou: você está bêbada? Você bebeu, moça? Você tomou uma? E ela disse: não, eu estou me derramando na presença de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Esse é o pedido de socorro. A Bíblia diz que um ano depois ela estava segurando o filho dela no colo. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Enfrentou a tempestade, mas chegou lá. Se ela chegou lá, você também vai chegar lá, meu amado. Se você buscar a Deus e se lançar aos pés da cruz de Cristo, pedindo a sua misericórdia, clamando pelo seu socorro, meu amado, pode esperar, você vai chegar lá. Tem um cântico que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmo 46. Socorro bem presente na hora ou na hora da tempestade. Deus é socorro presente, amado. Mas você já imaginou que tem um corpo de bombeiro aqui do lado? Começa a pegar fogo aqui e as chamas não emitem muita fumaça, ou a fumaça vai para o lado de lá. O que adianta ter uma corporação do corpo de bombeiro aqui, tem o fogo aqui, e você está ali em volta, soprando? O que adianta? Vai queimar tudo. Você precisa pedir? Você precisa pedir? Do que adianta, meu irmão, você vem na igreja todo engomadinho, todo cheiroso, pegou aquele perfume da Avon, lançamento, ok? Ou aquele da Natura, aquele que tem 3 cores, e você passou uma cor em cima, no meio e embaixo, entrou, viu tudo, louvou a Deus, glorificou, orou junto com o pastor. Mas se você sai daqui sem pedir socorro a Deus, se você sai daqui sem clamar pela misericórdia de Deus, meu amado, era como se você estivesse com Deus no seu barco, mas Ele não fosse solicitado para fazer o milagre. Pedi, dá-se-vos, batei a porta, se abrirá. Se você não tiver iniciativa de pedir socorro, meu amado, Deus espera. Porque é quando sou fraco, quando eu mostro a minha fraqueza, é que aí eu me torno forte. Porque aí sim, Deus envia o seu poder sobre mim e aperfeiçoa a minha vida. Se você veio aqui apenas para receber uma mensagem motivacional, poderia ter ido a uma palestra de Laí Ribeiro. Ele ainda ia te dar $1. Você veio aqui, meu amado, não foi para ouvir. Você veio foi para falar. Você veio para pedir socorro. Você veio para pedir a intervenção de Deus. Você veio pedir a alguém que pode fazer todas as coisas da sua vida. Você veio diante de um Deus que não conhece o impossível. Você veio diante daquele que para a tempestade, acalma o mar, para a ventania e traz bonança para a tua vida.
Diga para quem está do teu lado aí, você vai chegar lá. E a quarta coisa, para a gente encerrar, que eu preciso fazer para enfrentar esta tempestade. Preciso me lembrar de Deus. Preciso ir ao encontro dEle. Preciso pedir o socorro dEle. Agora escute. Vou te dar um exemplo, ver se eu consigo construir um exemplo aqui. Prático. Ok? Tem um homem desse tamanho aqui. De 2,20 metros. Forte, jogador de basquete. 160 quilos. E ele está querendo me pegar de tapa. Ok? Ele está querendo me bater. Então eu vou até um magrinho, franzino, desse tamanhozinho, raquítico, cheio de anemia. E peço ajuda a ele. Eu estou cumprindo o que a palavra diz. Eu fui até ele e pedi ajuda. Eu pedi me ajuda, me socorre, empurro ele para minha frente assim. O que vai acontecer, irmão? O grandalhão vai escovar os dois. Então, meu amado, quando você lembra de Deus, desce ao barco, acorda, tem intimidade com Ele, pede socorro, você tem que se lembrar quem é este homem. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. Quem é este? O que ele é capaz de fazer? Eles ficaram atônitos, estarrecidos diante do poder de Deus. E eles estavam apenas começando a caminhar com o Mestre. Você que já caminha com o Mestre, você que tem acesso à palavra de Deus, você tem que ter na ponta da língua esta resposta: quem é o teu Deus? Quem é este homem que nós pregamos? Quem é o filho do carpinteiro? Quem é o homem de Nazaré? Quem é o Galileu? Quem é o filho do trovão? Quem é o filho de Deus? Quem é a raiz de Davi? Quem é a semente de Jessé? Quem é a estrela resplandecente da manhã? Quem é o alfa? Quem é o ômega? Quem é o conselheiro? Quem é o maravilhoso? Quem é o príncipe da paz? Quem é o cordeiro de Deus? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é ele? É Jesus, é Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, é Jesus na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! É Jesus. Aleluia. Oh, glória. A tempestade é grande, pastor. Mas eu estou pedindo socorro àquele que criou todas as coisas com a sua palavra. O problema é grande, pastor. Mas eu não estou pedindo socorro a um Deus qualquer. Eu não estou pedindo socorro a um super-homem. Eu não estou pedindo socorro a uma entidade qualquer. A tormenta é grande, o barco está pronto de naufragar. Mas eu estou pedindo socorro ao general do exército celestial. Mas eu estou pedindo socorro àquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou pedindo socorro àquele, o único que abre o livro da vida, o único que desata os 7 selos. Eu estou pedindo socorro àquele para o qual todos os 24 anciãos lançam a sua coroa aos seus pés. Eu estou pedindo socorro àquele que enfrentou a morte de cruz. Eu estou pedindo socorro àquele que foi capaz de se submeter a todas as dores, todas as mazelas, todas as chagas, aquele que foi ferido de espada, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, aquele que sofreu, aquele que morreu de asfixia. Eu estou pedindo socorro ao Deus do impossível. Esta convicção muda a história. Esta convicção faz a tempestade cessar. Esta convicção leva o teu barco a outra margem. Vamos ficar de pé. Quem é esse homem que você veio pedir socorro a ele? João 3,16. Ele é o Filho único
o unigênito, o primeiro Filho de Deus, que deu a sua vida por mim e por você. Quem é esse homem? Quem é este? Este homem é aquele que tem um nome que não se nomina mais, porque o nome dele está acima de qualquer outro nome. E só através deste nome importa que sejamos salvos. Quem é este homem? Quem é este homem? Este homem é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, como justo advogado das nossas causas. Quem é esse homem? Quem é esse homem chamado Yeshua Ramachia? Quem é Jesus? Quem é Yahvé? Quem é esse homem? Esse homem é aquele que diz que está fazendo casa, mansões, para mim, para você morar. Quem é esse homem? Esse homem é aquele que ao subir aos céus disse: eu vou, mas eu volto para buscar a cada um de vocês. Quem é esse homem? Esse homem é aquele que cura o cego, levanta o coxo. É aquele que dá vista ao cego, é aquele que dá audição ao surdo, é aquele que faz o mudo falar, é aquele que levanta o abatido, é aquele que restaura uma casa, uma família. Quem é este homem, pastor? Para você, este homem para o seu governo, meu amado, na minha vida, representa a minha história. Este homem foi o que restaurou minha família, este homem foi o que restaurou a minha casa, este homem foi o que me tirou das chagas e das mazelas, foi este homem que me tirou do lamaçal, do tremendal de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. É este homem que você pediu socorro, é este homem que vai fazer você chegar lá. É esse homem que está salvando a minha família, cada um deles, primeiros da minha casa, depois os da casa dos meus primos, dos meus tios. É esse homem que está fazendo a obra, é esse homem que te atraiu a este lugar, é esse homem que enviou Paracletos, a cópia fiel dele, o Espírito da promessa, o Santo e doce Espírito. É este homem, é este homem que é o pão vivo que desceu do céu. Esse homem que sacia a tua sede. Esse homem que faz fluir rios de águas vivas do teu interior. Esse homem que descedenta a humanidade com o seu amor, com a sua graça e o seu favor. Quem é esse? E os discípulos perguntam: quem é esse? Eles tinham tido uma experiência tremenda, uma experiência empírica, foi pele. Eles viram, eles enxergaram, eles viram tudo acontecer. A alma deles ficou atônita, ficou atormentada, porque era coisa grande, meu amado. Eu quero te dizer que o que Deus vai fazer na tua vida é algo sobrenatural. Oh glória! Você está enfrentando tempestade? Aonde você pensa estar quando ela passar? Porque tempestades não são eternas. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Mas de que vale a bonança para aqueles que perderam o rumo? De que vale a bonança para aqueles que afundaram? De que vale a bonança para aqueles que desistiram? De que vale a bonança para aqueles que perderam pessoas? Aonde você vai estar quando essa tempestade passar, meu amado? Eu quero te dizer que se você se lançar aos pés da cruz de Cristo hoje, você vai chegar do outro lado da margem. Você vai chegar lá. Mas pastor, tem tanto tempo que meu barco está à deriva. Mas quando Jesus entra no barco, Ele é o leme, Ele dá rumo. O vento sopra de acordo com sua palavra. Pode ter passado o tempo que for, Deus chama a existência aquilo que não existe como se existisse. E ainda que a árvore esteja cortada com o galho virado para cima, a raiz queimada ao cheiro das águas, ela vai brotar e dar fruto como a planta nova. Isso é o que Jesus faz na tua vida.
Pode estar morto há 3 dias, como estava Lázaro. Deus chama a vida, fala: vem, e você vai vir. Pode estar perdido como ficou perdido o filho pródigo durante muitos anos. Mas quando você cai em si e volta, o Senhor está te esperando com os braços abertos. Eu não sei há quanto tempo você enfrenta essa tempestade, meu amado, mas eu quero hoje orar por você, para que você tenha a convicção de que você vai chegar lá. Quero orar por você. Quero orar por você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és